O Fluminense ontem perdeu uma grande oportunidade dentro do seu grupo de ser o clube que ia fazer 6 vitórias tranquilas nessa primeira fase da Libertadores. O Fluminense ontem, com a estreia negativa, com a estreia muito abaixo daquele Fluminense que a gente está acostumado e queremos que melhore, não que piore, o Fluminense ontem perdeu R$1.750.000. O Fluminense que jogou ontem decepcionou muito a todos nós. Mas o dia não foi só difícil para o Fluminense, não. O dia foi péssimo também para a arbitragem do trio uruguaio, da equipe inteira uruguaia. A gente vai falar um pouco sobre esse detalhe aqui e até um detalhe para o Fluminense ficar atento. Porque um pouco do nosso papel é abrir os olhos do Fluminense. E vamos falar aqui sobre uma coisa boa. Vamos falar nesse vídeo um pouco sobre Fábio. Mas o alerta é firme, o alerta é importante para poder a gente seguir para os próximos compromissos. Vamos falar de Fluminense Futebol Clube. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. É sempre uma alegria trocar essa ideia com vocês, mas confesso que nunca é uma alegria a gente fazer um vídeo depois de uma apresentação como a que foi ontem. Se esse tipo de apresentação está dentro do padrão do Fluminense, é uma coisa que deixa muita gente chateada, deixa muita gente triste, porque não é esse Fluminense que a gente quer que os atletas representem quando veste a nossa camisa. Mas, enfim, tô chegando na manhã, né? Vou soltar esse vídeo para vocês meio-dia. E eu quero falar para vocês um pouco sobre a partida de ontem ainda. Vamos falar aqui sobre Fábio e também uma parte muito negativa também da parte da arbitragem, que prejudicou o Fluminense muito claro ontem. Mas antes de falar sobre a arbitragem, eu quero falar sobre o jogo. Ontem o Fluminense fez uma partida muito aquém do Fluminense. Essa é a grande verdade. O Fluminense escolhe poupar contra o Curitiba para a gente poder estrear na Libertadores com força máxima. E o que esperar do Fluminense Futebol Clube, campeão de Libertadores, contra um modesto, pequeno e frágil Deportivo Laguaira? Espera-se que o Fluminense vai controlar o jogo e vai golear. Isso é o que esperávamos. O meu palpite era 3-0, fora o baile. Mas como eu me enganei. E como eu acho que vocês também se enganaram. Vimos ontem um Fluminense preguiçoso, um Fluminense em marcha lenta, um Fluminense que não teve ambição por querer ser o Fluminense que a gente está habituado a ver jogar. E quando tentou fazer alguma coisa, parou no goleiro, parou no Varela, goleiro do Deportivo Laguaira. Mas o Fluminense, a grande verdade é que ficou devendo muito ontem. E outro que ficou devendo muito ontem foi o técnico Zubeldia. E como que isso já está começando a abrir um alerta pesado, um alerta firme na nossa mente, na nossa cabeça. Por quê? Você ter um treinador, você ter um líder que está na beira do campo e não busca, sabe, alguns posicionamentos para poder fazer com que o seu time vá com tudo em busca da vitória, ainda que, meu irmão, eu vou tentar de tudo, eu vou tentar fazer maluquice aqui. Tenta fazer maluquice. Pelo menos a torcida vai estar entendendo que você está em busca da vitória. E se você estiver em busca da vitória, a torcida não vai pegar tanto no seu pé. E outra coisa, quando não acontecer o resultado, vem para a entrevista coletiva e fala, sabe o quê? Gente, a gente quer pedir desculpa para a torcida. Porque a gente veio aqui para poder vencer, mas a gente não jogou nada. Tem que ser sincero. Tem que ser honesto, sabe? Com aquilo que viram. Então, um alerta muito forte para Zubeldia, que ontem fez trocas meio que padrões.
Só que as duas últimas trocas, cara, continuam sendo inacreditáveis. Continua sendo inaceitáveis dentro da torcida do Fluminense. Tu não pode trocar querendo a vitória aos 40 do segundo tempo. Tá ganhando o jogo, filho? Você tá ganhando o jogo, quer segurar o placar? Não foi esse, sabe, o cenário. Então você coloca o time pra frente com 20 do segundo tempo. Que aí você vai ter 30, 35 minutos pra tentar buscar um gol. Porque ficou vergonhoso. O que aconteceu ontem foi uma apresentação vergonhosa de um time que é gigante aqui no Brasil, que está brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, que já foi campeão da Libertadores. Ficou vergonhoso essa apresentação patética, nojenta. Então, a gente espera que isso sirva de alerta o quanto antes. E para piorar, meus amigos, depois do jogo péssimo que eu assisti ontem, Deportivo Laguara e Fluminense, eu vi os melhores momentos de Independente Rivadavia e Bolívar. Sabe qual foi a sensação que me deu? Se o Fluminense quisesse, se o Fluminense jogasse como um time de guerreiro, dava para fazer 18 pontos. Dava para vencer as 6 partidas. Mas o problema é que o Fluminense não quer. Ou nessa primeira partida não quis. E aí, se a gente vencer as próximas 5, se vencer, a gente vai a 16 pontos. A gente perde talvez uma oportunidade de ser o time que mais pontuou na fase de grupo para poder ter vantagem nas oitavas, quartas e semi. Fagner, por que você dá tanta ênfase a isso? Porque é uma vantagem. Agora, se o Fluminense não quiser essa vantagem, ok. Eu estou falando porque se fosse eu brigaria por essa vantagem de decidir as oitavas, as quartas e a semifinal no Maracanã com o apoio da minha torcida. Eu pensaria assim. E outra coisa, vamos entrar em campo para vencer. A gente tem que entrar em campo para vencer. O Fluminense tem que querer isso. Por quê? Agora eu quero entrar aqui no segundo tópico. O Fluminense ontem não venceu porque não teve méritos. Mas houve algumas coisas que o juiz e o VAR ontem jogaram contra o Fluminense. Não que é para jogar a favor, mas foram totalmente contra. 2 pênaltis ontem, claro. 2 pênaltis, claro. Tudo bem que o juiz não viu em campo, né? Agora, cadê o VAR? Leondan Gonzalez. Cadê o VAR que quando o cara pula na bola, o cara joga o braço assim, ó, pra poder a bola não ir no gol? Isso é pênalti, cara. Isso é pênalti. E o outro pênalti? Olha essa imagem, esse print aí, ó. Tem o puxão ou não tem? Ou será que agora eles vão falar também que não teve carga, não teve impacto suficiente para poder deslocar o John Kennedy? Então, é complicado. Aí o John Kennedy toma um carrinho do alto para baixo, no meio do tornozelo. A regra diz que isso é cartão vermelho direto. O juiz vai lá e nem falta deu. Depois deu um cartão amarelo pro cara. E nem falta deu. Aí depois o mesmo cara que deveria ter sido expulso faz uma outra falta. O juiz dá um cartão amarelo trocado, dá um cartão amarelo para outro cara, para poder não expulsar o outro cara. Então, se o Fluminense ficar dependendo de arbitragem, vai tomar na cabeça. Então o Fluminense tem que jogar a bola, olhar para si e jogar a bola, porque se esperar da arbitragem, mesmo sendo justo que marque para o Fluminense, a arbitragem vai querer prejudicar, como prejudicou ontem. Então, meus amigos, vamos ficar de olho, o alerta tá ligado. Nós não queremos assistir esse Fluminense que jogou ontem nas próximas partidas. Para finalizar esse vídeo com vocês, quero falar sobre Fábio. Fábio ontem completou o seu jogo de número 112. Fábio tá aí, ó, na Libertadores, né? Única coisa boa de ontem, cara, 112 jogos na Libertadores. Tá a um jogo de empatar com o goleiro que é o principal, né? Esqueci o nome dele aqui agora, mas no próximo vídeo eu trago para vocês. E a 2 jogos de virar esse número, né, de ser o goleiro que mais atuou na Libertadores da América. Simplesmente um cara histórico. Mais um jogo ontem, né, que não tomou gol. O Fluminense não fez, mas ele também não tomou gol. Então, passou em branco aí em mais esse jogo, mas que Fábio possa continuar fazendo história, né? Que Fábio possa continuar nos ajudando
nessa Libertadores, no Campeonato Brasileiro, bem como também na Copa do Brasil, e que ele possa bater cada vez mais recordes atrás de recordes. E ontem também, esse é um recorde já batido. O jogador mais experiente, mais velho a atuar em uma edição de Libertadores. Fábio agora é o primeiro, 45 anos, tá? Passando aí o último jogador que tinha sido um goleiro também, 44 anos, então Fábio, o mais velho a jogar em alto nível. Calma lá, o cara tá jogando em alto nível e merecia ser convocado para disputar a Copa do Mundo da FIFA. Vai? Acho que não. Um grande erro da CBF. Mas queria finalizar com vocês, parabenizando o Fábio por mais um recorde atingido. E daqui a 2 rodadas, Fábio vai bater outro recorde com a camisa do nosso tricolor. Temos um goleiro lendário. Temos um goleiro que realmente é histórico no futebol brasileiro. Show de bola? A gente volta no próximo vídeo com muito mais assuntos do nosso Fluminense ainda nessa quarta-feira para falar com todos vocês. Tamo junto, grande abraço, saudações tricolor.